Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Hoje começa o dia 12, né? Nós começamos o livro de Números, na verdade começou ontem o livro de Números, encerramos o livro de Levítico e como sempre eu faço aqui um encerramento e falo de algumas perguntas, né? Faço um resumo do livro de Levítico. Para falar do livro de Levítico, eu preciso lembrar para vocês o que aconteceu no último versículo no livro de Êxodo. Vai dizer o seguinte, lá no finalzinho, quando a nuvem Êxodo, né, no capítulo 40, no verso 36. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Deus caminhavam avante em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não caminhava até o dia que ela se levantava. Um pouquinho antes, no verso 35, diz assim: Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O tabernáculo foi uma tentativa de Deus, é a forma que Deus teve de se reaproximar do povo, de estar entre o povo. Então o tabernáculo representava a presença de Deus. E Deus, gente, é santo. O que quer dizer essa palavra? Santo é separado, santo é livre de tudo que é errado, de tudo que é ruim. Esse é o nosso Deus. Em algumas expressões vai dizer que ele é santo, 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 ou santíssimo. Quando você tem essa expressão 3 vezes santo, santo, santo ou santíssimo, quer dizer que ele é santo dos santos. Ele é mais. Nós também somos santos porque nós também somos convocados para ser separado daquilo que é errado. Mas nós fazemos isso de modo imperfeito. Já Deus é perfeitamente santo. Por isso que é santíssimo, o santo, santo, santo. Esse povo rebelde, apesar de Deus querer fazer contato com eles, era um povo rebelde, obstinado, coração duro. E até mesmo Moisés tinha alguns problemas na vida dele. Mesmo ele sendo o grande líder, a Bíblia não esconde o problema de seus líderes. Moisés, veja como acaba o livro de Êxodo, ele não podia entrar na tenda, ele não podia entrar no tabernáculo. Então, começa Levítico, capítulo 1, versículo 1, primeiro versículo, diz assim: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Então Deus estava dentro da tenda e Moisés do lado de fora. Do que vai tratar o livro de Levítico? É Deus tentando resolver isso, Deus tentando criar novamente um elo com o homem, com a humanidade. Deus quer se relacionar com a gente, Deus quer estar próximo do seu povo, mas ele não pode aceitar que essa pessoa cheia de impureza, cheia de defeitos, cheia de pecado, chegue até perto dele. Por isso que o livro de Levítico, e esse nome quer dizer orientações à tribo de Levi. A tribo de Levi era um dos filhos do Jacó, que era uma tribo que era separada para cuidar das coisas do tabernáculo e no futuro vai ser do templo. Então, eles eram responsáveis pelos sacrifícios e por toda essa organização do tabernáculo. E o tabernáculo, como eu já falei para vocês, é uma tenda. Então, quando a nuvem subia, a tenda andava, quando a nuvem descia, a tenda parava. Então, eles foram peregrinando com essa tenda por todo o caminho deles no deserto. Os levitas eram as pessoas responsáveis por desmontar, por montar. Era a equipe, sabe aquela equipe? O pessoal da produção? Era a tribo de Levi, eram os levitas. Dentro desses, ainda haviam os sacerdotes, que eram da família do Arão, irmão do Moisés, que foram separados para servir como sacerdotes, como aqueles que iam interceder pelo povo diante de Deus. Para fazer esses... como que o livro é dividido? Então ele vai ter aqui, por exemplo, os rituais, do capítulo 1 até o capítulo 7, todos os rituais dos sacrifícios e das ofertas. Não é de qualquer jeito. Existia uma norma, existia um jeito certo de você fazer a sua oferta, de você se aproximar de Deus. E para que servia essa oferta? Para que eu não, né? Mas para que eles se lembrassem que o pecado deles tinha uma consequência. Quem devia morrer? Eles. Mas quem morria no lugar? Eram os animais, as ovelhas. A gente tem ainda uma expressão que a gente usa até hoje, que é o bode expiatório, né? Alguém que toma a culpa de outro, vem daí. Expiação, sacrifício, é quando um animal, sobre ele, recebia a punição do pecado. Quem morre? Era para morrer a pessoa, mas quem morria? Era o animal. Onde que começa isso? Onde que acontece isso pela primeira vez? Lá em Gênesis, lá no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem peca e ele se cobre com folhas de parreira, aquilo era incapaz, imagina uma folha, não ia conseguir cobrir, e aí Deus providencia para eles pele de animal. Ora, se Deus deu pele de animal, porque algum animal teve que morrer para cobrir o pecado de Adão e Eva, e essa é a ideia até agora, né? De que esses animais, esses cordeiros, eles eram mortos
para cobrir, para morrer no lugar do pecado das pessoas. E olha a importância da gente estudar esses livros, apesar de serem um pouco complicados, mas lá na frente, quando a gente vê o sacrifício de Jesus por nós, aí eu vou entender por que eu não faço mais, não preciso mais matar nem esses cordeiros, nem esses animais, porque Jesus foi o nosso cordeiro, Jesus morreu no nosso lugar, e do mesmo jeito que esses animais morriam para cobrir o pecado, só que os animais eram provisórios, eram incapazes, toda hora tinha que ficar repetindo esses rituais, e Jesus morreu de uma forma definitiva, por isso que ele foi o sacrifício perfeito de Deus, né? Depois os rituais também tinham as festas, essas festas lembravam momentos importantes em que Deus livrou o povo de coisas importantes que Deus fez pelo povo. Uma dessas festas nós temos até hoje, que é a festa da Páscoa, né? Que é uma festa judaica, mas que a partir de Jesus ela ganha um novo significado para nós e nós também mantivemos essa comemoração. Também vai ter orientações a respeito dos sacerdotes, e daí a gente vai tirar a nossa pergunta de hoje, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Orientações de como que esses sacerdotes poderiam atuar como esses representantes entre Deus e o povo. Antigamente as pessoas não tinham acesso direto a Deus, elas precisavam falar com o sacerdote. Nós não precisamos mais disso também, porque existe um que foi nosso sacerdote, profeta, sacerdote e rei, aquele que substituiu todas essas coisas. O nosso Senhor Jesus Cristo hoje é o nosso grande sacerdote, mas antigamente não tinha. Então, esses homens da família de Arão, eles tinham regras específicas que eles deviam cumprir. Não era do jeito que eles queriam, não. E por fim, existem orientações a respeito da pureza, né? Pureza do corpo, não tocar em fluidos corporais, não tocar em feridas, fala da lepra, vai falar da pureza dos alimentos. Então, tem muito aqui a respeito da consequência do pecado, né? De como que o pecado atinge o nosso corpo. A morte é muito presente aqui, não podia tocar em cadáver, não podia tocar em nada que fosse fluido corporal, porque poderia contaminar e ia tornar a pessoa impura. Então essa impureza ela não era permanente também, ela passava depois de alguns dias. O que a pessoa não podia era chegar lá diante de Deus impura. Então ela tinha que observar essa questão da pureza dela. E também a pureza moral, né? Como tratar os órfãos, como tratar aquelas pessoas que não tinham condições, os estrangeiros. Hoje a gente vive essa crise humanitária dos estrangeiros, né? Das pessoas que estão fugindo, dos refugiados. Então a Bíblia já trata a respeito disso, como trata esse povo com honra, né, com cuidado. Então Levítico também fala disso. Pessoal, para encerrar nosso resumo do livro de Levítico, a gente tem a perguntinha que foi a seguinte. Está lá em Levítico capítulo 10, que é um capítulo complicadinho do livro de Levítico, que é a respeito lá, a partir do capítulo 8, vão ter orientações específicas para os sacerdotes. Então Deus vai dando a orientação de como que tem que fazer, a consagração, a oferta do pecado deles. Deus conhecia o coração de todo mundo, ninguém era perfeito, mas Deus conhecia aquele que estava realmente arrependido e queria mudar, e aquele que estava fazendo as coisas de qualquer jeito. E aí nós vamos ter os impactantes versículos de capítulo 10 de Levítico. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então, o que é esse fogo estranho? Que na verdade Nadab e Abiú fizeram, a Bíblia não deixa muito claro, não tem muita clareza da onde que veio esse fogo, onde que estava o problema, se era no incensário, na brasa, mas certamente era no coração. A Bíblia está dizendo que eles fizeram algo que Deus não ordenou. Então eles fizeram de qualquer jeito e não levaram em conta a santidade de Deus. E era muito perigoso fazer isso. O sacerdote, quando chegava lá na tenda, diante de Deus, ele tinha que tomar muito cuidado. Então, quando ele fazia isso de maneira negligente, tinha consequências. E foi isso que aconteceu aqui com Nadab e Abiú. E a pergunta de hoje está ainda dentro desse capítulo, que é a partir do verso 16. Depois que o Nadab e o Abiú morreram, foram levantados Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão. Então,
eles foram levantados também. E aí Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar. Então, quem que vai ficar no lugar do Nadab e o Abiú? O Eleazar e o Itamar. Então, eles eram filhos de Arão também e assumiram, né, o papel do Nadab e do Abiú. No verso 16, Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era todo queimado, queimaram o bode todinho. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os outros filhos de Arão que ficaram no lugar do Nadab e Abiú, ele vai dizer o seguinte: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima, lembra da palavrinha que eu falei? Coisa santíssima é. E o Senhor a deu a vós para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que dessa forma não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário, certamente devias tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Onde que está esta ordem, né? Está lá, capítulo 6, verso 24, está dizendo o seguinte, lá no capítulo 6, disse mais a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, essa é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é, ou seja, relacionado a Deus. O sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comerá no lugar santo. Se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Então, o que o sacerdote tinha que comer? Ele tinha que fazer, ele tinha que comer essa oferta. O que isso representava? Que era para Deus. Representava que Deus tinha aceitado a oferta. Então, era um símbolo. O que o Itamar e o Eleazar fizeram? Eles não cumpriram o que está escrito em Levítico 6, 24. Eles não comeram e eles queimaram tudo. E aí, o que vai acontecer? Eles vão morrer também? Olha só, como Deus vê o coração. Respondeu Arão a Moisés, o pai deles, né? Falou assim, eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. De quem ele está falando? Ele está falando do Nadab e o Abiú. Quais são as tais coisas? A morte dos dois filhos dele, dos dois primeiros filhos. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Olha, gente, eu quero encerrar dizendo que Deus não é legalista. Deus, ele não quer a norma pela norma. O que o Arão falou assim, olha, hoje eu não estava bem, hoje eu perdi 2 filhos. Então como que você queria que eu ainda comesse? Eu não estava legal. Deus ia aceitar uma coisa dessa? Então ele foi honesto, ele foi sincero diante de Deus. Então, na verdade, a gente tem que entender que a norma, ela não é mais importante que a pessoa. O que aconteceu com o Nadab e o Abiú? Era o coração deles. E o que aconteceu com Eleazar e Itamar? Era o coração também. Eles não descumpriram por rebeldia, eles cumpriram porque eles simplesmente não conseguiam comer de tristeza por terem perdido o irmão. Então, Deus é sensível a isso e não aconteceu nada com Eleazar e com Itamar nessa ocasião. E aí, em Números capítulo 1, o livro seguinte vai dizer o seguinte, no 2º ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do 2º mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação. Agora, o Moisés estava dentro da tenda, ele entrou. Quando começa Levítico, Deus falou da tenda, Deus estava na tenda. Já em Números capítulo 1, Deus falou na tenda. Foi resolvido o problema de Moisés, agora ele podia entrar na presença do Senhor, porque o seu pecado já havia sido purificado. E essa é a intenção de Deus para conosco. Tá certo, gente? Continuem firme aí na leitura. Eu vou colocar aí o áudio, né? O link do áudio de Gênesis, Êxodo e Levítico, para quem estiver atrasado, faz a leitura, coloca no 2x lá no YouTube, lê, para a gente acompanhar aqui, não quero que ninguém fique para trás. Tá bom, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.